De volta à cena política, debatendo com o coordenador da bancada federal de Minas no Congresso, o deputado Fábio Ramalho, também conhecido como Fabinho Liderança. Deputado, eu encontrei com você hoje no debate, na palestra do Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, o candidato do PS, o pré-candidato do PSB ao Congresso. Ao mesmo tempo, você é coordenador da bancada aqui de Minas, que é uma bancada que tem ligações estreitas com o Aécio Neves. E o PV, o seu partido, já lançou, está para lançar, o sanitarista Eduardo Jorge, candidato a presidente. Você vai ficar aí num curé, vai ficar aí numa sinuca de bico? Não, eu acho que nessa questão eu vou seguir o meu partido, né? Eu estou num partido, eu tenho obrigação de seguir o meu partido, mesmo que eu tenha uma opinião minha diferenciada. Se eu estou num partido, eu devo me afastar do meu partido, sair do meu partido e não ser candidato, ou seguir a norma, ou seguir aquilo que o partido decidiu. Eu penso que o Brasil tem 3 bons candidatos, nós viemos de vários bons presidentes, a começar lá por Juscelino Kubitschek. Eu acho que o Fernando Henrique fez um grande trabalho no Brasil. O Lula foi um operário que demonstrou, naquele momento, que o Brasil precisava de alguém que realmente que fosse como o povo, que fosse parecido com as classes de baixo, né? Eles elegeram o Lula, depois quiseram eleger alguém ligado ao Lula e também elegeram a primeira mulher presidente. Eu acho que a Dilma tem muitas qualidades, tem muitas virtudes, eu só penso que ela tem que olhar mais com afinco por Minas Gerais. E quando eu falo, eu sempre tenho batido nessa questão, eu tenho procurado ela nesse sentido. Na época que o ministro Fernando Pimentel estava lá, e eu penso que ainda tem muita coisa para ser feita. Quando você falou aí da 381, a 381 tem muita questão burocrática, hoje ela já está autorizada, já está com recursos no caixa. Mas isso é uma coisa que vem de anos, né? Sempre falando a mesma coisa. Sempre falando, mas aí hoje você tem TCU, IFAM, meio ambiente, qualquer pessoa vai ali e paralisa uma obra. E eu penso que, aí que eu falo, nós temos que fazer uma constituinte para acabar com isso. Você burocratizou o país e eu sempre digo, será que as vidas que morrem a cada dia na 381 é mais importante? Porque ali passou não sei o quê há 1000 anos atrás. Eu acho que as vidas, ali naquela rodovia, a cada dia, a cada noite, são milhares, são muitas vidas ali perdidas. Quando chega no ano, são milhares, é como se você tivesse uma guerra. Falando isso, me lembrei do ministro Beltrão, né? Você lembra do ex-ministro Beltrão, da desburocratização? É tanta burocracia. Hélio Beltrão, né? Então, eu penso que tem muita coisa engessada no país. Está precisando de um novo ministro da desburocratização. Deputado, o senhor está sucedendo Virgílio Guimarães, Mário Eringe, Reginaldo Lopes na coordenação da bancada de Minas, e nós fomos fazer um balanço. A bancada de Minas, frente a outras, ela não tem o espírito de corpo necessário para trazer as coisas para o Estado. Isso está mais do que provado. Nós sabemos que acabam os deputados federais trabalhando em Brasília, cada um preocupado com a sua sobrevivência política e eleitoral. É até compreensível em certa parte, porque os nordestinos, por exemplo, dão show nos mineiros. Minas, que já teve a política como matéria-prima conhecida nacionalmente, nós perdemos esse elan. Nós, comissões, nós somos muito mal representados, assim, no sentido que a exposição dos mineiros para fora é muito pequena e os benefícios que vêm para o Estado são praticamente zero. Por que os mineiros não conseguem se unir em torno de um projeto único para Minas, igual os nordestinos se unem, por exemplo? E sem falar, só cumprimentando, que acho que no governo Lula eram 6 ministros, ou 5, né, de Minas. Isso. Agora, qual o ministro de Minas? Não, acho que não. Saiu o Toninho Andrade, saiu o Fernando Pimentel. Que assim mesmo não fizeram nada pelo Estado. Ficou ninguém, né? Eu discordo de você, viu, mano? Eu acho que a bancada de Minas é unida, a gente tem acompanhado através de gráficos. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, quando você pega emendas de bancada, desde que eu estou na coordenação, eu acompanho isso, porque a função nossa é essa, né, na questão de emenda de bancada. Eu falo que se qualquer estado receber mais que Minas, a gente vai lá e briga. E a bancada tem sido unida nisso. O que eu penso é que a gente tem que ter um espírito mais de união. O governador Anastasia fez um grande trabalho nesse sentido. A bancada de Minas, ela é unida nesse sentido. Quando chega o período eleitoral, cada um vai para o seu lado.
o que eu vejo é que a gente talvez se contenta com pouca coisa. Vem aqui, por exemplo, a presidenta vem aqui distribuir máquinas, que é um programa dela. Programa da presidenta Dilma. Agora que vai todo mundo para o seu lado... Aí vai um deputado lá e fala assim, eu que arrumei a máquina para o prefeito. É mentira. Qualquer deputado que falou que arrumou a máquina para o prefeito, que indicou, ele é um mentiroso. Isso é do programa federal. É um programa federal que atende a todas as cidades abaixo de 50 mil habitantes e é no Brasil inteiro, nos todos os estados brasileiros. Então vai lá o deputado, chega para o prefeito, na hora que vai lá, o prefeito, prefeito, eu que indiquei essa cidade. Então é mentira. Eu acho que dessa questão o deputado indica sim. Qualquer deputado indica a sua emenda individual. O deputado que vai lá falar que entregou uma máquina para o prefeito, ele está mentindo 3 vezes. Eu acho que a presidenta Dilma está fazendo um bem para os municípios, porque entregaram as máquinas, que a maioria dos municípios realmente precisam dessas máquinas, mas eu penso que ela tem que fazer muito por Minas Gerais, ela tem que fazer muito mais ainda, tem tempo ainda de fazer. Eu acho que a 381 tem que começar a todo vapor. Eu penso que essa questão, nós vamos ter uma reunião na quarta-feira com o Bezoino, eu vou levar essa questão do anel rodoviário, do metrô de Belo Horizonte e, enfim, outras questões. O governador Anastasia, no final do ano passado, me procurou para que eu solucionasse um problema junto ao Tesouro Nacional, foi solucionado, tá? Então, acho que é uma questão de bancada. O prefeito Márcio Lacerda me procurou para que eu ajudasse ele a caminhar com o projeto de um empréstimo aí para a cidade de Belo Horizonte, foi acertado. Minas Gerais, amanhã está sendo convocado vários prefeitos de Minas Gerais para assinar os convênios da FUNASA na questão de água, de esgoto. Tivemos uma reunião na semana passada, e eu vou te falar como é que nossas reuniões como é que são. Nós marcamos uma reunião com a bancada e nós fizemos um apanhado antes que os deputados quisessem levar os seus prefeitos, tivessem problema lá na integração nacional, que era questão de chuva, de enchente. Convidei o secretário Benoni, que foi lá também, e o governador Alberto pediu que o secretário nos acompanhasse lá para acompanhar algumas questões de Minas Gerais. Nós estávamos lá, o ministro marcou com a gente às 10h30. Até 10h50 ele não tinha chegado. Eu peguei e estava o secretário executivo, eu falei, se ele não chegar aqui em 5 minutos, nós vamos sair daqui da reunião, todos os deputados e os prefeitos, eles concordaram. Os deputados todos debateram, Toninho Pinheiro, o Saraiva e tudo. Aí a gente concordou. Aí em 5 minutos chegou o ministro. A hora que ele chegou, falou, ministro, você vai me desculpar, você marcou 10h30, você tem que estar 10h30, eu estava atendendo um governador. Eu falei, o governador que você marcou não é mais importante do que a bancada mineira. Só se fosse o governador Alberto, aí tudo bem. Mas como não era o governador Alberto, a gente não concordava. Ele foi até, depois pediu desculpas e tudo, mas eu deixei bem colocado para ele, bem pontuado. E tratamos ali das questões das cidades que tiveram enchente, que até hoje não tiveram os seus recursos, por que motivo ainda não tiveram. Ele fez algumas ponderações, tratamos também da questão das barraginhas que o secretário Benoni foi lá a pedido do governador Alberto, e eu posso afirmar que tanto o governador Anastasia como o governador Alberto, assim que você coloca eles colocam as coisas para que sejam solucionadas. Hoje eu estive conversando hoje com o secretário da Fazenda e com a secretária do Planejamento. Tem uma questão de Minas Gerais aí, por exemplo, da questão com a Previdência Social. Então a gente vai tratar isso em questão de Estado, resolver isso, solucionar isso de uma maneira que Minas Gerais não tome prejuízo. Do jeito que você está falando aí, há enchentes, há seca, vem governo federal e fala, nós vamos trazer tanto, sai na mídia, todo mundo comenta, mas acaba que não chega nada. Não, chega. Ficou algumas coisas sem fazer. Chegou uma parte? Chegou uma grande parte. Se você olhar, por exemplo, o secretário Gil Pereira, que hoje é sucedido pelo Benoni, você vai chegar na região do semiárido mineiro e ali na região do Vale de Jequitinhonha, Mucuri, a parte do norte de Minas, você vai ver que está tendo muita... grandes obras com caixas d'água, fazendo aquela água para todos, que está sendo, na maioria dos municípios de mineiros, estão sendo recebendo, e esse recurso já se encontra no Estado. Né? Agora, por exemplo, tem uma questão das barraginhas, que está lá para ser feita também. A gente foi fazer essa cobrança no Ministério da Integração. A questão da barragem de Berizal, que se você analisar a Berizal, tem ali o governador Nilton,
o deputado Stefano, o Bernardo Santana, o Jairo Ataíde, Humberto Souto, vários deputados daquela região sempre têm lutado por essa questão de Berizal. Então a gente tem levado isso e a gente quando a gente sai de uma reunião, a gente sai procurando soluções. Eu acho que a bancada mineira ela é unida, viu, Márcio? No sentido, se você me falar a bancada do Nordeste, muitas vezes me procura. E a gente hoje bate um papo bom, eu bato um papo, tanto com a bancada do Nordeste todinho, a bancada do Norte, tem muitas dificuldades. Eu acho que temos dificuldades e Minas Gerais, o que eu penso é que Minas Gerais tem recebido muito pouco. Quando, por exemplo, quando teve a medida provisória, tirando a Fiat de Minas Gerais, foi um absurdo aquilo. É um absurdo. E a presidente que eu admiro, que é minha presidente, e que eu tenho votado com o governo, posso afirmar, mas tem hora que eu falo que eu não vou votar e não voto, ninguém me... quando se tirou a Fiat de Minas Gerais, o que aconteceu? Eu afirmo você que nós votamos lá dentro da medida provisória alguma coisa que atendia o norte de Minas e também ao Vale do Jequitinhonha. Eu espero que a presidenta da República faça alguma medida provisória para estender benefícios para essa região. Não adianta, o Jequitinhonha é emblemático, mas eu não vejo nenhuma medida provisória para que a gente possa levar alguma indústria para Minas, lá para o Vale do Jequitinhonha e para o Mucuri. O governador Anastasia lutou, eu posso afirmar isso, lutou e muito, e eu espero que a presidenta, ainda nesse mandato, possa fazer uma medida provisória. Eu pediria ao ministro Pimentel que ele lute para isso, tá? Ele tem condição de lutar, que a presidenta faça uma medida provisória para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que ali virou uma questão emblemática. É um lugar pobre, é igual ao Nordeste, até aliás, pior. nós poderíamos convocar a bancada, com seu poder de convencimento, convocar a bancada nordestina para ajudar aquela parte de Minas ali, porque tem bastante semelhança, para eles ajudarem a gente. Para ver se a gente a bancada maiores. União dos Desvalidos ali? Não, a bancada nordestina não tem, ela não foi. Nessa questão, por exemplo, da medida provisória que beneficiava só lá o Pernambuco, a bancada nordestina votou total conosco, no sentido de que se estendesse esses benefícios. A presidenta é que vetou. E esperamos que, ela teve os motivos dela naquele momento, mas que agora ela retorne e que faça algum MP, faça um MP na questão da mineração e também faça um MP para diferenciar lá os problemas que nós temos. Deputado, há quem defenda a tese de que se o governo do Estado não tiver afinado com o governo federal, ou seja, PT com PT ou PSDB com PSDB, nada vai andar. Te dou um exemplo claro que não vai andar no sentido. Minas e São Paulo detêm, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar em maiores devedores da União. Alguém acredita em sã consciência que o governo federal vai perdoar a dívida de São Paulo e de Minas, se nesses dois estados conduzidos pelo PSDB e o governo federal pelo PT? Só se endoidecerem todos, entendeu? O que você acha dessa ideia, da tese de tem que ter uma afinidade maior? Porque senão a coisa não vai para frente. Eu acho que a afinidade, ela tem que haver, mas eu penso que qualquer presidente da República também sabe o peso de Minas, sabe o peso de São Paulo. Então, não vai... O que eu vejo hoje é que as receitas se concentram muito no governo federal. E isso pode ser qualquer presidente da República, isso vem lá de trás, mas agora não. Elas foram sendo ali concentradas, e no sentido de concentrar elas, você não viu ninguém falar assim, eu queria desconcentrar. Não existe isso. Hoje, quando se fala que os municípios recebem pouco, os estados recebem pouco, essa concentração foi lá de trás. Eu penso que a gente tem que fazer realmente, quando eu falo que a gente tem que fazer a Constituinte, é por isso. A gente tem que fazer tudo numa Constituinte para que a gente possa fazer um Brasil melhor para o povo de agora para frente. Muito bem, vamos para mais um intervalo e voltamos já já com Cena Política, debatendo com o coordenador da bancada federal no Congresso de Minas, deputado Fábio Ramalho. Daqui a pouco.